A decomposição das forças será feita a partir do vetor unitário U, que corresponde à fração do vetor posição R e o seu módulo, conforme a página 49. Para isso, deve-se determinar inicialmente as coordenadas dos pontos envolvidos, neste caso de A, B e C. As coordenadas do ponto A são 0 no eixo x, menos 1,5 no eixo y e mais 4 no eixo z. As coordenadas do ponto B são 1,5 no eixo x, 2,598 no eixo y e 0 no eixo z. Observe que para obter as componentes x e y, utilizam-se as relações do triângulo retângulo, marcado na cor azul, sendo que na componente adjacente ao ângulo, que neste caso está no eixo x, utiliza-se o cosseno. Na componente oposta ao ângulo, usa-se o seno, que neste caso é a componente y. As coordenadas do ponto C são 3 no eixo x, menos 2 no eixo y e 0 no eixo z. A partir da figura, as forças partem de A e vão até B, que neste caso é a força F1, e C, correspondendo à força F2. Portanto, elas são de A até B, no caso de FAB. Observe a letra do ponto final sendo a última, e de A até C, FAC. O vetor posição é dado pela coordenada final menos a coordenada inicial, que neste caso é comum sendo A, conforme a equação 2.13. Então, o vetor posição RAB tem componente x igual a RBX menos RAX, a componente y igual a RBY menos RAY, e a componente z igual a RBZ menos RAZ. Usando valores, tem-se o vetor posição com componente 1,5 no eixo x, 4,098 no eixo y e menos 4 no eixo z. Com as componentes obtidas, é possível encontrar o módulo do vetor posição, que vale aproximadamente 5,92 metros. Com isso, é possível expandir o vetor força, FAB, que corresponde ao vetor F1, sendo igual ao seu módulo multiplicado pelo vetor unitário U. Observe que, como as unidades do vetor posição e o seu módulo são dados em metro, na fração eles se anulam, e a força é dada em newtons. Portanto, usando valores, sendo o módulo da força F1 igual a 150 newtons, tem-se que a sua componente x é igual a 38 newtons, a componente y igual a 113,84 newtons e a componente z, com sinal negativo, de 101,35 newtons. Repetindo o processo para a força FAC, que corresponde à força F2, o vetor posição tem componente x igual a RCX menos RAX, componente y igual a RCY menos RAY e componente z igual a RCZ menos RAZ. Usando valores, tem-se a componente x de 3 metros, a componente y de menos 0,5 metro e a componente z de menos 4 metros. Com isso, é possível obter o módulo do vetor posição, que vale aproximadamente 5,025 metros. Então, o vetor FAC, que é igual ao vetor F2, pode ser escrito como seu módulo multiplicado pelo vetor unitário U, sendo o módulo de 200 newtons.
Então a sua componente x é de 119,4 newtons, a componente y de menos 19,9 newtons e a componente z de menos 159,21 newtons. As componentes da força resultante são obtidas pela equação 2.12. A componente x corresponde ao somatório das forças no eixo x e vale aproximadamente 157,41 newtons. A componente y é obtida com o somatório das forças no eixo y e vale aproximadamente 83,94 newtons. E a componente z equivale ao somatório das forças no eixo z, resultando em aproximadamente menos 260,56 newtons. Conhecidas as componentes, é possível determinar a intensidade, ou seja, o módulo da força resultante, a partir da equação 2.6, extraindo a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, resultando em aproximadamente 315,78 newtons. Então, conhecendo o módulo da força e cada uma de suas componentes, usando a equação 2.7, é possível obter cada um dos ângulos, os quais são medidos em relação ao sentido positivo de cada eixo. O cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo que o vetor força faz com o eixo x, corresponde à fração entre a componente x da força resultante dividido pelo seu módulo. Portanto, alfa é igual ao cosseno na menos 1 da componente x dividido pelo módulo da força, e que resulta em aproximadamente 60,1 graus. Beta, que é o ângulo que a força resultante faz com o semi-eixo y positivo, corresponde ao cosseno na menos 1 da componente y dividido pelo módulo da força, resultando em aproximadamente 74,58 graus. E gama é o ângulo que a força resultante faz com o semi-eixo z positivo, resultando em aproximadamente 145,6 graus. Observe que, como a componente negativa, o ângulo é maior do que 90 graus.